Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma atualização da carteira. E hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre o balanço do terceiro trimestre das minhas empresas. Vou falar um pouco sobre o preço teto para o próximo ano e mostrar para vocês todos os aportes que foram feitos na carteira até o momento, nesse mês de novembro. Então, se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, bora pro vídeo. Bom, pessoal, dá uma conferida aqui na carteira através do site aqui do Investidor 10. No momento, o total investido na carteira está em R$ 69.219. O patrimônio total aqui está em R$ 72.153. No momento, a carteira ela está dividida aqui entre ações, fundos imobiliários, renda fixa, ETF e criptomoedas, tá, pessoal? Com relação às ações, eu tenho em carteira a Isa Energia, Banco do Brasil, Petrobras, BBSE e Caixa Seguradora, tá? Falar um pouquinho para vocês sobre o balanço, né? Todas as empresas reportaram aí seus balanços trimestrais. Fiz um breve resumo aqui de cada uma para poder passar para vocês. Com relação à ISA Energia, a ISA Energia ela reportou um lucro líquido regulatório de 550 milhões no terceiro trimestre do ano, avançando e teve um avanço de 27,4% na comparação anual. Embora a lucratividade da companhia elétrica até tenha aumentado, sua receita líquida diminuiu 9,1% no terceiro trimestre de 25, na comparação com o igual período de 2024, totalizando 1,07 bilhão. Já em seu desempenho operacional, a ISA Energia fez um EBITDA de 888,5 milhões no terceiro trimestre de 2025. Teve um recuo de 7,3% frente ao mesmo período do ano passado, tá? Com uma margem de 82,9%. Bom, a Isa Energia, ela segue aí na sua luta quanto tempo, né? Ela está tendo que investir bastante para tentar repor a perda que ela vai ter com a RBSE. Então, ela está investindo bastante, a sua dívida ela continua alta, mas faz parte do processo. Não tem como fazer investimento sem se alavancar. Então, isso é de praxe nas empresas de transmissão de energia, tanto a ISA como a Taesa, elas têm um endividamento alto devido ao seu grande investimento. Então, faz parte do processo. Você que é acionista de transmissora tem que estar preparado para isso aí, tá, pessoal? Bom, com relação ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil terminou o terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido ajustado de 3,8 bilhões, uma queda de 60% frente ao mesmo período do ano passado. O ROI despencou 6 pontos percentuais, encerrando o trimestre em 8,4%. O indicador de inadimplência acima dos 90 dias encerrou a 4,93%, teve uma alta de 1,6 ponto percentual no ano e 0,72 pontos no trimestre. O Banco do Brasil também ele revisou o seu guidance, né, que são as projeções para 2025, em meio aos resultados fracos. Ou seja, antes o que era o piso, agora virou o teto. Então, se segura na cadeira aí, você que é acionista do Banco do Brasil, assim como eu, né? Vamos aguardar o próximo trimestre. Bom, com relação à Petrobras, a Petrobras ela reportou um lucro líquido de 6,02 bilhões, o que representa uma alta de 2,7% em relação ao mesmo período de 2024. A estatal ainda anunciou um pagamento de 12,2 bilhões em dividendos e a receita líquida totalizou 23,5 bilhões de dólares, um crescimento de 0,5% na mesma base de comparação. Tá, pessoal? O resultado foi positivo,
apesar da queda de 13,9% dos preços do petróleo em relação ao terceiro trimestre de 2024. No trimestre, o Brent, referência global, teve média de $69 por barril, uma alta de 1,8% em relação ao segundo trimestre. Além disso, o EBITDA ajustado da petroleira ela ficou em 11,7 bilhões de dólares, teve um crescimento de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao excluir os eventos extraordinários, o EBITDA ajustado sobe para 11,9 bilhões de dólares, um avanço ligeiramente maior de 2,9%. Próxima aqui é a BB Seguridade. BB Seguridade ela reportou um lucro líquido gerencial de 2,6 bilhões no terceiro trimestre do ano, seu melhor desempenho trimestral desde o IPO em 2013, conforme relatório de resultados publicados na segunda-feira do dia 3. No caso, a lucratividade do braço de seguros do Banco do Brasil do terceiro trimestre avançou em 13,1% em comparação anual. O seu resultado operacional, combinado com todos os negócios, né, o seguro, previdência, capitalização e a corretora, cresceu 2,4% na base anual. Segundo a mensagem da administração, o principal destaque foi o resultado financeiro, que subiu 55% no período, impulsionado pelo aumento do saldo médio das aplicações financeiras. A alta da taxa Selic, atualmente rodando em 15% ao ano, pessoal. Então, pessoal, o próximo ativo aqui é a Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade ela encerrou o terceiro trimestre de 2025 com um lucro líquido gerencial de 1,14 bilhões, resultado de 13,4% superior ao registrado no mesmo período de 2024. Deixa eu só carregar aqui, que não vai acabar a bateria. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o avanço foi de 9,5%. Já o lucro contábil também ficou com 1,14 bilhão, com um crescimento de 4,8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. O retorno sobre o patrimônio líquido recorrente, que é o ROI, alcançou 69,2%, uma alta de 6,3 pontos percentuais em 12 meses. O indicador reflete o avanço nos resultados operacionais e financeiros da companhia. No acumulado dos 9 primeiros meses de 2025, a Caixa Seguridade assoma um lucro de 3,191 bilhões, representando uma alta de 18,2% frente ao mesmo período do ano passado. A receita operacional do terceiro trimestre foi de 1,51 bilhão, crescimento de 13,6% em base anual. É isso aí, pessoal. Uma máquina de fazer dinheiro, as seguradoras. Bom, esse foi um breve resumo aí sobre os balanços, né? A gente pode ver aí que a ISA continua brigando aí com o seu endividamento, né? Tendo em vista que ela precisa fazer um alto investimento para repor a RBS, perda que ela vai ter da RBS para os próximos anos, né? A Petrobras teve um excelente resultado operacional aí. O que está atrapalhando ela é a questão do petróleo, né? O preço do petróleo. BB Seguridade e Caixa nadaram de braçada aí com essa alta da Selic, né? O dinheiro em caixa fez o resultado financeiro explodir esse trimestre, né? Então, o mercado está até meio preocupado aí com a possível queda da Selic, né, para o próximo ano. Mas aí, galera, se a Selic baixar, a, a tendência é a economia melhorar e quem não fez seguro vai fazer. Então, o dinheiro vai circular de qualquer forma. Eu não estou preocupado com isso, não. Bom, Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, só Jesus na causa. Então, vai dar bom. Só ter paciência aí que vai dar bom. Bom, com relação aqui à parte de preço teto, passar para vocês, ó, em Banco do Brasil, eu fiz um cálculo aqui para 5%, tá? Preço teto de 5% ficou aqui a R$ 20. Então, próximos aportes aí, visando 5%, então na casa dos abaixo dos R$ 20, tá? Para
ISA Energia, meu preço teto ficou em 28,50, com um preço teto de 8%, tá? Para Petrobras, o meu preço teto ficou em R$ 35,00, um preço teto de 10%, tá? 10%. R$ 35,00 é o preço teto. BB Seguridade ficou em R$ 37,00 e um preço teto de 10%, tá? Caixa Seguridade, Caixa Seguridade é a que está mais apertada no momento. Preço teto 8,5% e R$ 15,70. Está na marca, tá literalmente na marca aí no meu preço teto. Ó. Fechou a cotação aqui, ó, 15,73. Então, no momento, é a empresa que junto eu não tenho margem no momento, né? Poderia até efetuar aportes, mas está em cima do preço teto. Banco do Brasil, que é o mais crítico, e eu teria que aportar a partir dos R$ 20, e ela está cotada aqui, ó, a R$ 22. Então, esses são os preços tetos atualizados para as minhas ações, tá? No momento, são esses os valores. Bom, pessoal, com relação à parte de aportes que foram realizados esse mês, vou mostrar para vocês aqui, que para o mês de novembro, ó, vocês podem observar, já foi feito um aporte aí no mês de R$ 8.356,26, tá? Até o momento, esse foi o meu aporte no mês. Observar aqui, ó, que eu fiz um aporte nesse ETF aqui, ó, LFTB11, é um ETF de renda fixa, tá? Ele replica lá a Selic. Esse ETF eu vou utilizar ele como garantia para compra de opções, tá? Então, ao invés de utilizar lá o Tesouro Selic, eu vou utilizar aqui o LFTB 11 por conta do percentual, né, de 15%. Se eu fizer operações, a tributação é menor do que se eu tivesse alocado o dinheiro no Tesouro Selic. Se eu tivesse cortado no Tesouro Selic e tivesse que fazer alguma retirada, alguma movimentação, eu ia pagar o tributo lá, o imposto de 22,5%. No caso aqui, a tributação no LFTB11, que é um ETF de renda fixa, a tributação é 15%. No Tesouro Selic, se eu fizer a movimentação antes de 30 dias, eu ainda pago o IOF e o imposto de renda de 22,5%. Então, de antemão, já fica aí uma dica para você que quer investir, deixar o seu dinheiro alocado em renda fixa para operações em opções. Uma boa opção aí é o LFTB 11, ok, pessoal? O próximo ativo aqui que eu fiz aporte foi BB Seguridade. Eu fiz a compra aqui de 15 ações, ao preço aqui de R$ 33,39, e eu consegui completar aqui o lote de 100 ações em BB Seguridade na data de ontem, 21/11, tá? Também fiz um aporte aqui no fundo imobiliário aqui no POR de 11, duas cotinhas aqui, para completar aqui as 120 cotas, né? Foi feito aqui no dia 14/11, tá? Também teve compras aqui em BB Seguridade foram 45, né? No dia 14. Petrobras, eu também fiz a compra aqui de 6 ações, ao preço de R$ 31,90, para completar aqui as 300 ações, tá? Foi no dia 7/11. Então, esses foram os aportes realizados em ações, fundos imobiliários e no ETF, LFTB11, o ETF de renda fixa. Esses foram os aportes. Agora, vou mostrar para vocês aqui os aportes em criptomoedas, né? Que eu só tenho o Bitcoin em carteira, e eu fiz bastante aporte em Bitcoin esse mês de novembro.
Vocês podem observar aqui, ó, eu iniciei os aportes na data do dia 7/11, R$ 170 aqui, na casa dos 535 mil. Segundo aporte foi na data do dia 13, R$ 163, na casa aqui dos 528 mil. O Bitcoin foi caindo e eu fui aportando escalonada. Mais um aporte aqui no dia 14, R$ 150. O Bitcoin já estava na faixa dos 520 mil. Novamente no dia 14, mais um aporte de 150, na casa dos 505 mil. Mais um aporte aqui no dia 14, dessa vez de R$ 200, na casa dos 500 mil. E o último aporte realizado aqui no dia 20/11, R$ 170. E o Bitcoin estava na faixa aqui de 465 mil. Você pode ver que agora, até no momento, ó, ele está em 454 mil, a cotação atual aqui, no momento que eu estou gravando o vídeo. Uma grande queda aí nas cotações do Bitcoin, e eu fiz esses aportes aí de forma escalonada, a tentar me aproveitar desse momento de queda aí da moeda. Esses foram os aportes em Bitcoin, pessoal. Bom, eu também fiz aportes aqui na minha renda fixa, né, que é o CDB do Mercado Pago aqui, 120% do CDI, e o aporte foi de R$ 3.644 aqui na data do dia 20/11. Bom, pessoal, esses foram os aportes até o momento do mês de novembro. Totalizou aí um montante de R$ 8.356, tá? Ações, duas cotinhas aí do PORD 11, o ETF LFTB11, que é o ETF de renda fixa, e a minha renda fixa, o CDB do Mercado Pago, tá, pessoal? Esses foram os aportes até o momento. Parte desses aportes eu utilizei os dividendos recebidos no mês de novembro até agora, utilizei meu aporte normal do mês e também utilizei valores recebidos com as operações em opções. Certo, pessoal? Para a próxima semana, deve ter mais algumas movimentações que eu pretendo estar realizando, e no próximo vídeo eu trago as atualizações para vocês. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem ficou até aqui, peço aí que deixe o seu like, que deixe a sua inscrição, e a gente se vê numa próxima, pessoal. Forte abraço!